A todos. Quem fala aqui é o Rafael. Estamos eu e o Felipe aqui da equipe do Fast Commerce. Já estou com a Wanda e a gente vai dar início então à nossa palestra hoje no período da manhã, né? Um pouco diferente, mas com bastantes participantes aí. Quero ver o pessoal interagindo. Para quem nunca participou, eu vou passar algumas instruções antes, tá? Antes de a gente iniciar mesmo com o conteúdo. A gente fica só com o áudio, tá, pessoal? Para uma melhor performance aí da palestra em si, a gente fica só com áudio, a gente já tirou uma foto e os slides passando, tá? A gente grava o áudio dessa palestra e a gente vai disponibilizar junto com os slides na próxima semana no nosso blog, tá? Então, a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, a gente já está com esse conteúdo no ar para depois vocês conferirem com mais calma. Lembrando aí que a palestra vai ser em torno de uns 40, 50 minutos, e aí depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas no final. Então a gente vai abrir um espaço aí para vocês tirarem algumas das suas dúvidas, tá? O chat a gente fica com o chat moderado mesmo. Eu vou soltando algumas coisas que são pertinentes quanto à apresentação, mas as perguntas eu vou guardando para o final, tá? Então, se às vezes vocês quiserem já colocar a pergunta para ser daquele momento, depois eu disponibilizo aqui no chat para todo mundo ver. Então é isso, eu queria agradecer aqui a Wanda, né, pela presença aí, o nosso diretor assistiu uma palestra dela um tempo atrás. Enquanto isso, eu estou pondo a pergunta aí, pessoal, só para vocês irem respondendo sobre o áudio. E é um conteúdo bem interessante, né? A Wanda vai falar um pouco aí de quem quer se expandir internacionalmente, principalmente focando nos nossos vizinhos aqui do Mercosul e também na Europa, né? Que tem um grande potencial para nós brasileiros, né? Para nossos produtos. E foi bacana também, semana passada a gente teve o PayPal aí, uma empresa internacional que falou um pouco aí também de algumas tendências, principalmente lá nos Estados Unidos. Então acho que é um momento propício aí, quem ainda não trabalha para o mercado lá fora, acho que é legal já começar a pensar e a Wanda aqui vai trazer bastante informação desses países, tá bom? Ela é diretora da ABS e ela coordena um projeto dentro aqui do Mercosul Digital. Então ela tem uma experiência bem vasta aí que vocês vão poder acompanhar mais durante a palestra. Então, acho que está todo mundo com áudio bom. Se alguém voltar ter problemas aí, pode colocar no chat que eu vou liberando aqui. Aí, se muitas pessoas estiverem com problema, aí eu vou ter que interromper a Wanda para a gente fazer uma pergunta novamente, tá bom? Muito obrigado. Então, Wanda, uma boa palestra. Muito obrigada, bom dia a todos. A ideia desse nosso projeto foi basicamente fazer uma avaliação das possibilidades de comércio eletrônico entre o Mercosul e entre o Mercosul e a Europa, né? O objetivo é um projeto que vem desde 2008, em várias etapas, e algumas vezes vou citando este assunto. Uma das coisas principais que viabilizou bastante o comércio eletrônico, na verdade, foi uma ação dos Correios em colocar o Exporta Fácil, que é esta ação de Correios de facilitação do pequeno comércio porta a porta, e ele fez um acordo basicamente em toda a América do Sul, está indo país por país, mas uma boa parte dos países já está com o Exporta Fácil, com seus correios, de modo que tudo isso vai viabilizando o comércio eletrônico, principalmente das pequenas e microempresas de toda essa nossa região, né? Eu vou colocar aqui um slide, porque basicamente nós temos essa escola virtual do Mercosul, né? Está escrito aí em castelhano, mas tem um pedaço, lá dentro tem em português também. E o mercosuldigital.org são dois sites onde todos os estudos, informações, cartilhas, uma série de coisas que eu vou até mostrar por aí, estão disponíveis, se não estão ainda, estão sendo colocados, mas é bastante dinâmico, tem vários grupos trabalhando nesse projeto aqui na Europa, de modo que vocês vão ter oportunidade de entrar e ter mais informações aí dessa coisa toda. Mas vamos à ideia de contar para vocês o que está acontecendo aqui no Mercosul. Primeiro vamos dar
uma ideia geral, como é que estava a situação de TICs, né, de tecnologia da informação e comunicação, nas Américas. Aqui em 2009, a gente está ali a Argentina em terceiro lugar, Uruguai em quinto, Brasil em oitavo, Paraguai em 18º, e quando a gente vê no final de 2012, né, e são dados de 2013, aquele 16º ali que pulou para cima, quando a gente passa para PF, essas coisas sempre acontecem, né? Porque saiu apagado o de baixo, eu coloquei de novo, mas aí a gente vê que a Argentina perdeu lugar, o Uruguai cresceu muito em função dos investimentos na área de internet no país, né? Um desenvolvimento maior. O Brasil subiu, passou para quinto lugar, com a melhoria da conectividade pelo país afora, principalmente a questão do acesso à internet via os celulares. E o Paraguai também vem fazendo um esforço importante, mas com algumas dificuldades ainda em função de uma baixa penetração de internet no meio deles, né? Para a gente ter uma ideia que justifica, inclusive, essas questões de quem está na frente, quem está atrás, dá para ver que o custo médio de serviços aí, de acesso à banda larga, que é em relação ao PIB per capita mensal, né? Quanto que a pessoa gasta do seu ganho médio para ter um acesso à banda larga, essa média de 6% do PIB per capita mensal é a média do custo dos países desenvolvidos, com os Estados Unidos mais baixo, mas com a Europa bem mais alto, enfim, a média está ali no 6%. Mas quando você olha ali a América Latina, o Mercosul, você vê que uma das justificativas de que o Paraguai não avança é porque o custo é ruim para, digamos, o PIB, a capacidade de pagamento da população do Paraguai, né? Então, você vê o Uruguai bem mais baixo, baixou bastante, por isso ele subiu, porque teve uma facilidade de banda larga, e ainda por luxo você tem praticamente gratuito, né, no Uruguai, a conexão via telefonia fixa. É claro que o Uruguai é um país de pequeno tamanho, né, e ficou mais fácil para a Antel, que é a operadora única de telecomunicações fixa no Uruguai, a colocar esse favorecimento à população distribuindo. Mas eles faziam uma limitação, né? Aí agora tem um custo para quem quiser passar de 1 mega. Né? Estava muito apertado o gratuito, e então passou a cobrar acima de 1 mega. Mas, de qualquer maneira, é bastante conveniente o preço para a população local, né? Mas um índice que eu acho assim extremamente importante, que é esse T-Index, que do mercado online, dá uma informação extremamente relevante sobre como as pequenas empresas podem alcançar melhores mercados. O que esse índice conta? Ele conta que primeiro ele só coloca e mede o poder de compra do pessoal que está conectado na larga. Ponto. Então, essa possibilidade de acessar exatamente aqueles que podem comprar, que estão olhando os sites e que têm uma possibilidade de compra. Então, você vê que se você tiver um site em inglês, chinês e espanhol, você alcançou 50% do mercado mundial apenas por colocar nessas 3 línguas. É claro que chinês é uma coisa mais complicada para a gente, mas inglês e espanhol não custa nada. Com isso, você praticamente atinge 40% do mercado internacional. Quer dizer, as pessoas precisam olhar o mercado externo com uma forma
mais inteligente de expandir o seu mercado, né? Às vezes o mercado local não é confortável para o produto que você tem a intenção de vender e, no entanto, se você colocar o seu site em inglês e espanhol, você certamente encontrará muito mais compradores focados naquele seu produto, né? Inclusive, especialmente se você trabalha com algum produto que tem sentido para atrativo, pode ser uma questão de local, com um colorido local, alguma coisa que lembre o interesse da população mundial em relação ao Brasil, né? Então, é muito importante pensar sempre em colocar o seu site em pelo menos essas duas línguas para garantir que a sua população, a sua audiência é muito significativa, né? É claro que ali, se você vê a projeção para 2016, a ideia é que o chinês vai crescendo, né? Mas, independente disso, as dificuldades de língua nos remetem a nos concentrarmos basicamente em inglês e espanhol, e que já tem um mercado muito significativo, né? Olhando só para a gente aqui, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, no mercado mundial, né, em relação à população e o PIB do pessoal conectado, né, o Brasil tem uma posição relativa muito conveniente, está em 7º lugar. Por que isso? Porque nós temos uma população significativa, né? Esse dado ainda é do final de 2012, então já não significa mais aquele 88,5 milhões na net da população na rede, já não é mais esse número, já é 94 milhões e ponto 6. Então, mas você vê que a expectativa de crescimento, né, é maior em todos, menos na Argentina, porque a Argentina está cada vez mais com dificuldades financeiras, embora ela tenha, em 2012, um PIB per capita bem conveniente, digamos, o maior de todos, a realidade no final de 2013 já era bem mais baixo em função da crise econômica que a Argentina vive isso, né? Mas o Brasil tem uma expectativa de crescimento de 39%, portanto, o índice a gente talvez melhore de posição, mas é claro que os outros também estão crescendo, né? E o que é mais importante é a gente olhar o Paraguai, que o Paraguai sempre foi o patinho feio do Mercosul, mas está havendo muito investimento no Paraguai, e o Paraguai tem uma atração especial pelos produtos brasileiros, além de não ter uma indústria local, de não ter uma série de fatores que facilitam, nós vamos mostrar aí, que facilitam a aquisição de produtos brasileiros, né? Isso aqui é basicamente, isso vocês podem olhar depois com mais atenção, se tiver interesse, isso é basicamente toda a estrutura legal que viabiliza ou não viabiliza o desenvolvimento do comércio eletrônico e principalmente o comércio eletrônico entre as fronteiras. Então, basicamente, o 2009 e 2013, né, você vê que muita coisa evoluiu, tem pouca coisa não, né? Que tem umas coisas lá em espanhol, que é no, que é o no lá. O marco regulatório sobre comércio eletrônico, nós temos uma coisa muito singela, que foi aquele decreto publicado sobre a questão dos direitos das pessoas, né, dos consumidores, mas nós não temos uma estrutura que a gente possa chamar de marco regulatório, né, enquanto o Paraguai já tem. Enfim, tem uma série de documentos, todos esses documentos estão lá disponíveis, vocês podem olhar com mais tranquilidade. Eu vou passar agora um pouquinho a realidade de cada país do Mercosul para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, né? Primeiro, a distribuição argentina, né? A Argentina, o número de usuários é bastante significativo,
mas é importante a gente dar uma olhada que é a população mais jovem que está na internet, que faz compras na internet, né? Então, isso significa que essa população maior, ela tem menos poder aquisitivo, né? É uma população que compra uma bobagem, um disquinho, uma coisa assim de pequena monta, né? Então, o ticket médio da Argentina, a gente vai ver, é bastante baixo, né? A banda larga está significativamente confortável, né? Estava ali 31,7% da população que tem acesso à banda larga, celulares. Como em todo a América Latina, o número de celulares ultrapassa sempre muito a população de todos os países aqui na América Latina, não tem exceção, todos têm mais celulares do que pessoas, né? E a Argentina, por exemplo, tem 41 milhões, 42 milhões de habitantes e tem 58,7 milhões de celulares, né? Então, esta é uma realidade. Lá como cá, o telefone fixo não atinge a maior parte da população, então, praticamente, é o pessoal que usa celular que acaba entrando para pequenas compras, né? O ponto AR, que é o domínio da internet da Argentina, tem 2,7 milhões de domínios. Vocês vão ver que é parecido com o número do Brasil, porque não tem uma ação de vendas no Brasil, e na Argentina eles são mais agressivos, inclusive eles não cobram. Debaixo do ponto AR é gratuito, né? A banda larga já falamos. O número de comércio, o mais importante da gente prestar atenção aí, é o business to consumer, o mercado eletrônico para o consumidor final é o que mais tem sucesso na Argentina. Comparativamente com a gente, se a gente vai ver, no caso do Brasil é inverso. Quer dizer, o consumidor aqui atinge menos do que o comércio entre as empresas, que ganhou muito mais destaque do que o comércio entre os vendedores e o consumidor. E o que é relevante na Argentina, interessantemente, é o consumidor para consumidor. Por quê? Porque praticamente aquele valor ali é um valor que envolve, inclusive, muito de o que a gente chama de escambo, né? Quer dizer, o cara troca coisa. Eu levo por quê? A Argentina tem uma dificuldade um pouco bastante razoável, está ficando cada vez pior, de bancarização. Quer dizer, não é todo mundo na Argentina que tem acesso a banco, né? Aqui, por conta do nosso tempo de inflação, o Brasil praticamente todo mundo tem acesso a banco. Então, se não é o banco direto, é o banco dos Correios, da Caixa, na loteria, enfim. A bancarização no Brasil é praticamente 100%, né? Enquanto a bancarização na Argentina é muito baixa e não atinge a maior parte da população, né? Mas é importante notar que eles são bastante interessados no comércio eletrônico business to consumer, né? Acho que é importante aqui salientar os problemas que a Argentina está enfrentando agora a partir desse mês de janeiro, né? A Argentina proibiu o comércio eletrônico para fora do país, basicamente, né? Com uma ação bastante radical, que é a seguinte, quer dizer, qualquer compra acima de $25 tem um custo adicional, uma sobretaxa
de 50%, além do imposto de 35%. Esse imposto comercial era de 27%, uma espécie de ICMS, é o IVA deles, né? E, quer dizer, você tem 50% em cima, além disso, os 35% em cima do valor. Quase que você dobra o valor de cada produto para poder ser importado. Mesmo assim, só pode comprar 2 produtos por ano. Só 2 compras por ano, fora das fronteiras da Argentina. E se você ultrapassar isso, você é obrigado a se cadastrar como importador, pagar todos os impostos, todas as taxas, e isso leva um bocado de tempo. Enfim, você não tem condição. Então, a Argentina, embora fosse um mercado muito atraente para o Brasil se dedicar a entrar naquele mercado, hoje está bastante dificultado em função dessas últimas ações de janeiro deste ano. Mas um pouquinho mais, quer dizer, é bom a gente saber que a hora que parar um pouco esse tipo de restrição, porque essas coisas a gente sabe que não dura muito, a Argentina é um lugar onde o foco das pequenas empresas pode muito bem estar direcionado, né? Que 75% dos usuários, e que não é pequeno, né? Então, 74% da população, né, hoje são usuários da internet, né? É o número 1 na América Latina e Caribe. 77% desses usuários entram em páginas de compra, 32,4% fazem compras online, né? E eles gostam de procurar páginas relevantes para suas posições de compra. Eles acham que as páginas argentinas são muito boas e excelentes, etc., e eles são, diferentemente de qualquer outro, porque no Brasil isso não foi para frente, essa coisa de compra em grupo, né? Eles são os adeptos número 1 no mundo de compras em grupo, por conta até mesmo de facilidades primeiro, economia mais baixa, e segundo, a dificuldade de compras que não seja por dinheiro. Isso facilita você entrar com compras de reduzido custo, né? O ticket médio, como vocês veem, é bastante baixo, né? 382 pesos, quer dizer, hoje, dividido aí no Brasil quase por 10, né? Quase por 10, né? Por 9, qualquer coisa, esse é o valor real o valor real do real, né? Em relação ao peso, quer dizer, é muito pequeno o valor do ticket médio, né? Outra coisa que 68% fazem pagamentos com cartão, mas o importante é ver que praticamente 50% usa dinheiro para fazer as transações, né? Então, por isso, o P2C usa muito, é muito famoso lá dentro da Argentina e tem muito sucesso porque é troca pessoal de dinheiro. Eles têm ainda um 6,7%, que é uma coisa bem interessante, uma coisa muito antiga até, de gente que vai na casa cobrar, sabe? Cobrador. Enfim, tem umas coisas ainda bastante estranhas e diferentes, né? Olha lá, 27% usam algum tipo de intermediário. Desses aí, 6% só usam esses sistemas de pagamento mais sofisticados, como PayPal, etc. e tal, mas a maioria usa ainda cobrador para o pessoal pagar em dinheiro diretamente, né? Isso aqui acho que não tem muita importância para vocês, basicamente algumas questões relacionadas à legislação, o que existe lá dentro. Eles têm certificação digital implantada, isso é importante, né? Praticamente 31,8% das pequenas empresas estão no comércio eletrônico, muitas vezes
um bom negócio é tentar fortalecer o comércio entre empresas para evitar essa barreira interna, né? Transformar o produto que sai daqui, vai para a pequena empresa e ela lá vende o produto como interno, então isso facilitaria a questão das vendas nossas para a Argentina. Mas isso é uma questão que a gente ainda vai saber, porque essa proibição é bastante recente, foi agora de janeiro, né? Então a gente ainda não tem, o pessoal ainda do lado de lá não reagiu exatamente, né? Aqui são dados mais gerais. E agora vamos dar uma olhadinha no Brasil, que eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente olhar para dentro de casa. Esse um estudo que está mostrando, né, o bônus demográfico brasileiro. O que quer dizer isso? É que hoje, em 1970, nós tínhamos uma população praticamente muito jovem, né? Portanto, a curva de poder aquisitivo era uma curva muito afilada, o número de pessoas na faixa de compra de produtos era muito pequeno, né? Enquanto a projeção para 2025 é praticamente uma estrutura praticamente igual em várias faixas, até lá 70 anos, perto dos 70 anos de idade. Quer dizer, até ali os 60 anos de idade, você pode considerar que você tem um mercado estável, né? Então, isso é uma tendência do Brasil muito conveniente, quer dizer, você passará a ter um mercado cada vez mais estável em termos do teu consumidor, né? Você conquista um consumidor e ele pode ser um consumidor durante muitos e muitos anos. Enquanto no passado e ainda hoje nós estamos numa curva melhorando, mas ainda baixa, e você tem que conquistá-lo já numa faixa aonde ele pode comprar o seu produto, mas o tempo de vida útil dele é um pouco menor, né? Então, essa facilidade de que o Brasil tá vendo é um estudo que, em geral, é disponibilizado internacionalmente exatamente para os investimentos até de longo prazo das empresas que estão vindo para o Brasil. Por que elas estão atraídas para o país? Porque o mercado de consumo vai ser mais estável, né, durante o tempo de vida útil do seu cliente. Isso é um fator interessante para o Brasil. Outro fator interessante é que dentre os usuários de internet por idade, a faixa melhor é aquela que compra. É de 25 a 34 anos. Portanto, é aquela, normalmente, aonde você já se formou, já casou, está tendo filho, montando casa, enfim, uma lógica onde a atratividade para compras é bastante grande. Isso transforma o comércio eletrônico no Brasil cada vez mais interessante para os pequenos, principalmente para pequenas empresas, que pode atender mercados bem dedicados por uma faixa A, B, C ou D, né? Isso aqui é os dados do Brasil, esses dados são bastante conhecidos, né? E nós já estamos lá com 94 milhões, né, de usuários de internet, e o que eu acho que é interessante é que o número de celulares, né, que já é 260 e tantos hoje, você tem pelo menos uns 25, talvez mais. A expectativa do final do ano passado, mas ainda não está confirmado, porque é um cálculo que o pessoal normalmente faz e libera aí mais ou menos por março, abril, mas é a expectativa de que a gente tenha 50 milhões de usuários, digamos, de banda larga via internet, via celular,
né? Então, isso é uma expectativa bastante interessante. De 50, pode alcançar talvez uns 60 milhões com acesso à banda larga, com esse esforço que está sendo feito aí de 4G, etc., para facilitar o acesso à banda larga, né? Então, eu acho que isso é importante para quem está no comércio eletrônico. Desculpa, tomar um pouquinho de água. Para quem está no comércio eletrônico, garantir que o seu site seja bastante claro, bastante percebido pelo usuário de celular, porque o teu cliente está cada vez mais usando plataformas móveis, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que é importante a gente levantar que 70% dos usuários visitam o site de compra, 32 milhões fizeram ao menos uma compra em 2012, esse número deve estar batendo 50 milhões, e no final de 2013 houve um crescimento muito grande da confiança do usuário na compra por comércio eletrônico. O ticket médio, comparativamente com os nossos vizinhos, é alto, mas depois nós vamos ver aí, comparativamente com a Europa, é meio michuruco, né? Bastante pequeno, né? Mas está crescendo, está ali crescendo. Já o primeiro semestre de 2013 já mostrava ali praticamente R$360 por ticket médio, né? Comparando lá com o praticamente R$50 do ticket médio da Argentina, nós estamos bem melhor, né? O que é importante no Brasil são as empresas, é o business to business. O business to business realmente é muito significativo e você tem praticamente todas as empresas aí, as grandes 62% fazem seus pedidos de compra e venda por internet, e as pequenas, 58%, quer dizer, é bastante significativo. E isso se deve a uma ação bastante interessante, que foi a pressão do próprio governo, alguns anos atrás, de entrar e começar a exigir que todo mundo compre do governo via internet. Então, à medida que você tem que participar de leilão, você começa a levar e dando inclusive prioridade para as pequenas empresas em algumas compras, você incentiva essas empresas a estar no comércio eletrônico. Senão ela não consegue se relacionar com esse grande cliente que é o governo federal. Junto com o governo federal, vários governos estaduais têm a mesma prática, né? Há muito tempo, na verdade, né? E uma coisa interessante, quer dizer, ano passado a gente já estava vendo que começou a haver uma evolução importante do business to consumer no mercado, que era, olha lá, 2009 era só 10 bilhões de reais, né? E 2013, a projeção já era, isso é de julho de 2013, e a projeção é que se alcançasse os 28 bilhões, talvez tenha até ultrapassado este valor, né? E o mais interessante é a diferença que aconteceu no mercado de varejo do business to consumer. Uma coisa que alguns anos atrás era totalmente impensável era você comprar moda, comprar qualquer coisa de roupa via internet. O Brasil tinha, digamos assim, estava acostumado a experimentar na loja, faço isso, faço aquilo, né? Isso mudou, esses dados são de julho do ano passado, e moda e acessórios pulou para primeiro lugar entre os mais vendidos, seguido de eletrodomésticos, saúde, beleza e medicamentos, e aí aqueles que eram primeiros como informática, livros e revistas passaram lá para o final.
isso significa um amadurecimento bastante grande da nossa população em relação a compras na internet, o que é confortável para o produtor e dono da loja virtual que pretende alcançar este mercado, né? Então, tá aí, moda e acessório é uma coisa fácil da pequena empresa estar nesse mercado e oferecer produtos convenientes. É claro que tem sempre que pensar na logística, que no Brasil é difícil, né? A nossa logística, enquanto a gente está falando aqui do Centro-Sul, a gente está indo bem, mas se alguém te pede alguma coisa do interior do Acre, atender não é fácil, né? Coisas pequenas, o exporta fácil para fora é bastante conveniente, mas é muito caro aqui para dentro, né? Para você mandar de um estado para outro, no SEDEX, por exemplo, custa muito dinheiro. Você vai vender uma coisa pequena, como uma bijuteria, alguma coisa assim, e vai pagar para uma distância dessa algo como 50 reais, pronto, acabou totalmente o interesse do seu cliente do outro lado de comprar alguma coisa. Então, a questão da logística ainda é hoje o maior problema que impacta o crescimento maior do business to consumer no Brasil. Só para quem que estiver me ouvindo e que trabalha com turismo, que muitas das pequenas empresas trabalham efetivamente com soluções de turismo, né? É preciso se preocupar com o que nós estamos vendo no mercado, que é a migração dos players para capturar, dos grandes players aí, para capturar áreas de turismo. O que eu estou falando? Falando de grandes organizações, Carrefour, digamos assim, Pão de Açúcar, Casas Bahia, todo mundo entrando nessa área de turismo, o que tira muito espaço desse mercado. O mercado jovem está crescendo muito, então é uma dica para entrar nesse mercado jovem, né? Tem que estar presente em blogs, mídias sociais, etc., para atrair esse jovem, né? E tem um mercado muito interessante, que é o mercado da classe C, que continua crescendo, com correspondências e facilidades via celular, que é o acesso que essa classe basicamente tem, e correspondência via SMS, esse tipo de equação para atrair este mercado, né? Um turismo virtual também atrai muito as classes A e B, né? Especialmente destinos não explorados, como vai acampar no Ártico, para ver urso polar frente a frente. O pessoal hoje em dia está querendo fazer esse tipo de turismo, um turismo diferente, que ninguém fez, etc., né? E no turismo virtual é muito importante você parar e pensar na dinâmica de relação com o seu cliente, o que ele está vendo, mas manter o segredo importante, portanto, um equilíbrio aí, para ele ter interesse em ir visitar, né? Porque senão a pessoa, digamos assim, toda a curiosidade que ele tinha acaba ali e ele não vai, né? Então, acho que outra vez eu estou colocando principalmente em turismo sites em português, inglês e espanhol, e muita questão de segurança nos sites, que é o que mais espanta os turistas internacionais para entrar em sites locais de turismo. Aí, para a gente olhar, o Brasil tem basicamente todas as estruturas necessárias para garantir, digamos, um comércio seguro e confiável na internet. Tem certificação, firma digital, selo do tempo, tem nota fiscal eletrônica obrigatória, tem uma série de legislações, tem defesa do consumidor, enfim, tem um razoável arcabouço
que garante tranquilidade para o cliente de comércio eletrônico, né? O business to consumer, como a gente colocou lá, é muito inferior, né, do que o business to business. Basicamente, nós temos o nosso mercado o comércio entre empresas domina o comércio eletrônico, né? Então, você tem ali 550 bilhões de dólares. É muito dinheiro no coisa. E as pequenas empresas, desculpa, está escrito PYMEs, porque tem umas quantas coisas aí que, ao traduzir, foram esquecidas, porque essa apresentação foi feita nos países do Mercosul. Então, as pequenas, PYMEs igual a pequenas e médias empresas, já começam a ser bem significativas, já estão batendo ali 1 bilhão de dólares, né? Quer dizer, esses dados são de 2012, portanto, 2013 a gente já deve estar chegando perto, né? A legislação aí que está rodando, e principalmente o Marco Civil da Internet, que basicamente é liberdade de acesso, de expressão, etc., que de alguma forma impacta o comércio eletrônico pela difusão do bom e do ruim que aparece nessa área e os cuidados que cada um tem que tomar com isso, né? Aí eu começo com os vizinhos, vamos dar uma olhadinha no Paraguai. O Paraguai tem 6 milhões de habitantes, portanto, 6,79 milhões, portanto, outra vez a mais. Mas vejam, o número de banda larga é quase ridículo, né? Apenas 1,16%. E ele está basicamente concentrado em duas áreas. Na capital, Assunção, e bem aqui no norte, nas fazendas, que na verdade são brasileiras, né? Que se expandiram para o interior. A fronteira é meio aberta, então as fazendas estão dos dois lados. Basicamente, o pessoal, aquela região ali, são grandes fazendas, todos eles estão conectados, portanto, também aquele pedaço, mas não é assim, densamente povoado, portanto, basicamente o acesso é na capital, Assunção. Mas está havendo um esforço muito grande, houve muito interesse, durante todos esses projetos trabalhou muito com o governo do Paraguai, e muita coisa foi feita para o Paraguai e está no mesmo nível de arcabouço legal dos outros países também, né? O Mercosul, esse projeto, implantou a certificação digital, portanto, passa a ter mais confiabilidade à comercialização, né? O selo do tempo, que garante em processos especiais, legais, por exemplo, que foi aquela hora, aquela data, em relação ao tempo de Greenwich, né? Isso aí é toda uma lógica internacional. Então, tudo isso como arcabouço legal. E o interessante é que tem 100 pequenas operadoras de telefonia fixa distribuindo pelo país afora os telefones onde não tem acesso às operadoras maiores, né? Mas o que é importante relevar é que o país tem o menor entrave ao comércio exterior. Ele tem todas as legislações que favorecem o comércio exterior, né? Ele não tem, basicamente, nada relacionado à indústria, né? Não tem uma indústria, e tem uma atratividade muito grande em relação ao Brasil. Eles gostam das coisas do Brasil, né? Por exemplo, uma coisa que eu estive lá e levei para umas pessoas que ajudaram e tal, umas bobagens assim, creminho disso, creminho daquilo, da Natura. Eles são loucos pela Natura e a Natura não vende lá, tá certo? Quer dizer, revendas da Natura via comércio eletrônico pode ser uma coisa interessante para atingir o Paraguai, né? Então, são coisas assim muito relevantes. O Paraguai foi esquecido, mas com esta recuperação econômica do Paraguai, a gente tem que prestar atenção, porque é um mercado que gosta do produto brasileiro e confia nas coisas do Brasil. Então, é uma coisa,
um ambiente interessante para ser explorado, né? Aí é o comércio, basicamente, ele se trabalha, o Paraguai só vive em função do Mercosul, né? E agora, olhando o Uruguai, a gente já vê que o Uruguai é bem melhor do que assim, na média, os demais, né? A evolução, o Uruguai tem só 3 milhões de habitantes, né? Então, o Uruguai é um bairro de São Paulo, né? O tamanho do Uruguai é um bairro de São Paulo, né? Então, é bastante interessante a percepção aí que eles têm agora uma banda larga acima de 1 mega, portanto, aquela que permite atingir, entrar e brincar com os sites de comércio eletrônico com tranquilidade, né? Por conta dessa decisão da Antel de vender faixa larga acima de 1 mega, porque até 1 mega é grátis, né? A população praticamente, você vê, tem 1 milhão e 10, né? E 11 mil telefones, né? Fixos. Isso significa que basicamente toda a população, porque imagina um país de 3 milhões, o número de casas que tem, né? Então, você dividir por 3, né? Toda casa tem um telefone fixo. Então, é uma realidade bastante confortável e é um mercado de poder aquisitivo cada vez maior. Então, é um mercado que está aqui ao lado, o transporte não é o problema. Então, acho que é uma das questões mais interessantes para olhar aqui no nosso mercado. Primeiro, olhar para o Uruguai, né, além do Brasil, olhar para o Uruguai e depois para o Paraguai. Esquecer um pouco a Argentina em função das restrições recentes, até que se veja como vai realmente funcionar essas restrições. O Uruguai tem basicamente toda a legislação, todo o arcabouço legal, e foi o primeiro país, aí, ano passado, a assinar o convênio 108 de proteção de dados pessoais com a União Europeia. Então, enquanto ainda os demais têm pouca preocupação com essa questão dos dados pessoais, o Uruguai tem uma forte preocupação. Já a legislação, o decreto de proteção de dados é de 2009, né? E a lei já era de 2008, e agora ele assina esse convênio internacional com a União Europeia, se colocando no mesmo nível de proteção, que facilita a participação do Uruguai no comércio eletrônico com a União Europeia, né? Então, são ações importantes, estratégicas que o país está tomando, que o torna atraente ao comércio eletrônico, né? Vamos dar uma olhadinha na União Europeia. Obviamente, a União Europeia, o mundo é de outra natureza, e são países desenvolvidos, muito mais ricos, né? 48% dos consumidores compraram bens e serviços, né? O mercado eletrônico, no entanto, representa apenas 3% do varejo. O grande mercado ali está no atacado, como está no Brasil também, né? O Brasil é o business to business, portanto, nós estamos falando do atacado e não do varejo, né? E eu vou mostrar ali que o mercado transfronteira ainda é fraco, e por isso mesmo esse trabalho da União Europeia, e vamos ver mais algumas coisas da União Europeia, e embora línguas sejam um problema para eles, todos falam várias línguas, mas a realidade é que existe uma barreira natural entre os países que, na verdade, continuam não enxergando a Europa como um real ambiente aberto. Mas o alemão continua alemão, o francês continua francês, alguns
conseguem oportunidade e, portanto, se sentem mais abertos. Mas os grandes compradores, em geral, permanecem um pouco, digamos, focados nos seus negócios. Eu vou mostrar alguns números aí para vocês. O e-commerce representou 51% em 2006, 53% em 2011, já não cresce muito, já está bastante estável, né? E do comércio total dos 15 países da União Europeia. Daquele resto de países que complementam a União Europeia, de 27 países, que são aqueles que estão entrando, né? É a Hungria, Tchecoslováquia, Turquia, Estônia, enfim, todos os do leste europeu, né? Mais a Turquia, Grécia, já está nos 15, enfim, eles já estão bastante adiantados. O que é importante notar é que o leste europeu, quando caiu o muro de Berlim, portanto, digamos, dissolveu-se a União Soviética, né? A realidade é que eles não tinham praticamente nada de eletronização dos sistemas, nem as pessoas tinham acesso a coisa nenhuma. Então, foi mais fácil fazer este salto imediato para 100% em alguns, principalmente os países pequenos, é o caso, portanto, da Estônia, por exemplo, que até houve um ataque importante, que depois se identificou serem hackers da Rússia, né? Um ataque importante que paralisou o país lá em 2009 por alguns dias, né? Uns 2 dias, 1 dia e meio, algo assim, mas com um prejuízo enorme. Por quê? Porque o país inteiro já estava dependente da internet, né? Então, houve uma migração e hoje eles já estão aí basicamente par e passo com a Europa tradicional, né? Na questão do comércio eletrônico, na questão de acesso à internet, né? E o e-commerce, consequentemente, tem esse mesmo nível de penetração nesses países, né? Só olhando um pouco quem é a União Europeia, né? São 820 milhões de pessoas, né? 64% utilizam a internet, né? 48% são compradores online, né? E 350 milhões de usuários de mídias sociais, né? O que é interessante, que eu queria mostrar para vocês, é que, embora o pessoal compre na internet, isso é um histórico ainda, mas não mudou nada de lá para cá, tanto que há uma ação que eu vou mostrar da União Europeia para tentar melhorar essa situação. 36% compra do mesmo país, embora eles estejam num mercado absolutamente aberto, de trânsito, de mesma moeda, não é um problema de moeda, é um problema cultural. Então, ele compra do outro país porque ele não compra do outro país, ele quer comprar. As entrevistas que foram feitas foram muito interessantes, porque você pergunta lá, mas por que o pessoal que te atende não fala alemão? Não, fala. É algum problema de custo? Não, eles são mais baratos. Ah, tá. E qual é o motivo pelo qual você não compra do outro site? Porque, de fato, eu prefiro comprar aqui, e aí não tem uma justificativa a não ser o aspecto cultural, que eu quero comprar dali mesmo. Eu quero comprar do país que eu vivo. Ponto, parado. Então, tem e de outro país da União Europeia, 9% compra, do exterior, então, só 5%. Né? Então, é bastante discreta, e por isso esse esforço da União Europeia com esse projeto do Mercosul para tentar, digamos assim, fortalecer. E eles fizeram uma experiência interna muito interessante entre Portugal e Estônia, né? O que eles fizeram? Fizeram uma coisa bastante interessante que cheguei a comentar com todos os governos daqui do Mercosul que se mostraram interessados, que é o seguinte:
eles criaram a empresa virtual real. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é que uma empresa da Estônia abre, por exemplo, em Portugal, uma empresa virtual. Ela não vai sair da Estônia, mas ela tem, vamos dizer assim, um CNPJ em Portugal. Portanto, ela é reconhecida e as pessoas falam português. Então, todo mundo vai atender em português de Portugal. Se alguém procurar, é um CNPJ local, né? O registro local de empresa, e vice-versa, né? Com isso, eles passaram a ter um aumento de quase 30% de crescimento do comércio entre os dois países, exclusivamente pelo aspecto cultural de que eu compro do meu país, né? Então, esta lógica foi uma lógica que facilitou muito, e talvez seja um caminho aí com a Argentina nessas proibições, né? Enfim, é uma oportunidade interessante, eles estão experimentando isso, a própria Estônia. Portugal acabou saindo por causa da crise de 2008, 2009, enfraqueceu um pouco demais Portugal, e a Estônia se mantém, é um país bem pequenininho também, a Estônia se manteve bastante fortalecida e começou a fazer a mesma experiência, já que todos falam russo naquela região, começou a abrir para os outros países do leste europeu equações similares para acelerar o comércio na região, né? Mas, enfim, é para mostrar que muitas vezes a gente olha e vê que o nosso país não tem um comércio eletrônico tão desenvolvido internacionalmente, mas a Europa também não, né? Então, é uma lógica que eu acho que o mundo inteiro ainda está aprendendo a confiar nos vizinhos, a trabalhar com mais tranquilidade, em alguma coisa que não está exatamente ao seu lado. Alguém que você possa eventualmente passar a mão no telefone e falar, ou reclamar. Enfim, essa lógica é uma lógica cultural que vai sendo, digamos assim, derrubada aos poucos, mas mesmo os países desenvolvidos ainda têm esses obstáculos, né? Eu queria chamar a atenção aqui nesse slide para o ticket médio. Quer dizer, se a gente é 1.243 euros, que está praticamente a 3, portanto, você tem quase 4.000 reais aí de compra média, de ticket médio por compra. Quer dizer, por mais que haja essa dificuldade, tentar aproveitar aqueles 5% não é ruim, né? É 5%, mas não é ruim, né? É um 5% bastante fortalecido. E o crescimento dos emergentes está trazendo muita coisa de oportunidade, inclusive países como a Romênia, por exemplo, cuja língua é um latim vulgar, portanto, não muito diferente, é difícil de entender falando, mas você pegar os livros em romeno, dá para você entender razoavelmente o que está escrito. E porque tem muito, dá uma sensação de que você tem muita palavra em português, né? Então é bastante interessante e, de qualquer maneira, eles têm uma cultura maior, todo mundo fala inglês, né? E tem acesso, basicamente, e tem uma atração, eles têm uma atração, a Romênia tem uma atração muito grande com o Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos um embaixador lá, nosso, que criou uma escola de samba na Romênia, né? E tem até, inclusive, uma biblioteca de livros em português na Romênia, né? Em Bucareste. E outra característica interessante é que a maior parte dos italianos, dos pretensos italianos que estão no Brasil e que têm nome de cidade, região, etc.,
na verdade, eram romenos que passaram para a Itália e que vinham com o laissez-passer da Itália. Então, não são imigrantes italianos de fato, são romenos de origem e que passaram para a Itália e da Itália migraram para o Brasil nos primeiros tempos de imigração italiana. O que são características muito interessantes de um país a ser explorado pela atratividade que tem em relação ao Brasil, né? Mas o ticket médio é muito confortável e pode ser um incentivador. Lembrando que praticamente todo mundo fala inglês, e obviamente se você olhar para Portugal e Espanha, português e espanhol à nossa disposição, né? Obviamente que o quadro jurídico está tranquilo, mas tem esse novo esforço sobre essas restrições do comércio eletrônico que eles estão tentando resolver para dobrar o próprio comércio eletrônico no bloco, né? Eles precisam melhorar todas essas condições, né? E criar situações como essa que eu expliquei aí sobre Portugal e a Estônia, quer dizer, aquela questão de criar a empresa virtual real com CNPJ do lugar onde ela vai vender, para criar esses incentivos. Enfim, ela está se esforçando para melhorar isso, né? São todos esses detalhes que depois vocês podem ler melhor. A Austrália, igualmente, tem uma oportunidade muito grande. Enquanto eu estava falando sobre este assunto no Uruguai, uma pequena empresa que fabrica bolsas de couro, aliás, muito bonitas, os principais compradores deles estão na Austrália e Nova Zelândia, porque eles botaram o site em inglês, o pessoal gostou, eles conseguiram enviar. O Uruguai tem muito pouca restrição à entrada e saída de mercadorias e de dinheiro. O Uruguai é um pouco a Suíça da região, né? Tem muitas facilidades de transações financeiras, então eles conseguiram atingir a Austrália e Nova Zelândia. O Canadá, igualmente aos Estados Unidos, tem toda uma estrutura legal. Tem hoje também um esforço da Câmara de Comércio Brasil-Canadá de melhorar a relação do comércio eletrônico entre os dois países e tem conseguido algum êxito. Tem várias informações sobre vários países aí, para quem quiser entrar nesses sites e participar, olhar com mais atenção como é que eles funcionam, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que também está disponível para o controle de cada empresa sobre as melhores práticas existentes no e-book, né? Disponível na Escola Virtual do Mercosul e no próprio mercosuldigital.org, que vocês podem pegar esse livreto, né? E também, se por um acaso tiverem alguma dificuldade, depois eu posso disponibilizar aqui para o Fast Commerce, para vocês terem essa cartilha. O que essa cartilha faz? Conta uma porção de coisas como montar o seu comércio eletrônico, quais são os problemas, o que prestar atenção, etc. E depois tem um formatinho com lugar para você colocar o seu identificador ali, se a sua empresa faz ou não faz aquilo, né? Se ela está adequada a essas melhores práticas ou não está adequada a essas melhores práticas. Então, ela vai longe, né? Tem mais 66 práticas, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Ali está escrito Mercosul, mas pode ser identificado pela empresa, que nós fizemos um levantamento quais são as práticas, na média, que as empresas desses países utilizam, né? Mas tudo isso está disponível nesse e-book, né? Há também indicadores de desempenho, né? E com explicações, quais são os objetivos de cada um desses indicadores, né? Nas práticas, por exemplo, tem algumas coisas que eu gosto de chamar a atenção, por exemplo, que você ter no seu carrinho
né? Se você está pensando em comércio internacional, você ter no seu carrinho um tradutor, digamos, automático de moeda, né? Um conversor de moeda. Tem muitos aplicativos por aí que alguns são gratuitos e tal, que você baixa para colocar no seu carrinho um clique para o cara poder fazer a tradução da moeda. Então, ele vai converter a moeda para ele saber quanto custa, como é que ele vai saber quanto é o real, né? Então, é preciso ter isso. Normalmente, esses apps são todos viáveis de ser migrados para dentro da plataforma, e você pode ter, digamos, uma facilidade para o teu cliente internacional, né? A outra sugestão também que eu acho que é relevante é você ter um link qualquer que te dê, por exemplo, as taxas. Existe um dutchconversor.com que dá todas as taxas do mundo inteiro, inclusive você abre, por exemplo, Brasil, ele já coloca ali os principais produtos que são comprados pelo comércio eletrônico no país. Então você já tem uma noção interessante, isso até para uso próprio, uma questão para o uso próprio, para você poder calcular adequadamente as taxas quando você vai mandar para fora do seu país, né? Acho que essas coisas são extremamente importantes se você vai entrar no mercado internacional, né? Os indicadores de desempenho com explicações para que serve cada indicador, por que você deveria usar, para que ele tem utilidade para você, né? Está tudo disponível lá, como é muita coisa, não tinha sentido entrar um por um, né? Eu queria falar, para terminar, aqui as questões de segurança na rede, né? Eu sou membro da ICANN. A ICANN desde 2000, já estive 2 vezes no board, estive até o final do ano passado no Comitê de Segurança da Rede Mundial, e acho que tem algumas questões extremamente relevantes que pouca gente presta atenção quando está montando o seu site e está pensando em comércio eletrônico, né? Uma das principais questões é: o seu provedor de internet aceita IPv6? O que é o IP, né? Todo mundo sabe que é o padrão de conexão, né, do Internet Protocolo, é o protocolo. A gente vivia até 2011 com o IPv4 e vem migrando para o IPv6, né? Por que o IPv6 tem aquele padrão lá, os 2 padrões que são diferentes? É que, basicamente, o IPv6 tem um número de endereços que é 10 elevado a 38. Você vê que o outro era 10 a 9, esse é 10 a 38, né? E por que aí só uma curiosidade, né? Significa que podemos ter 665 vezes 10 a 18 endereços por metro quadrado de terra, do volume dos continentes, né? Parece muito. Parece muito se você não pensar no IoT, né? No Internet of Things, no Internet das coisas. Quando você pensar que dentro da sua casa, tudo que você tem, começando do cachorro, as plantas, os aparelhos eletrodomésticos, etc., as crianças, tudo isso vai ter um IPzinho para poder ser administrado de longe. Você começa a ver que o uso nessas torres imensas começa a chegar por metro quadrado um número aí meio confortável que vai precisar efetivamente desse volume. Mas o que interessa? O que interessa na questão do comércio eletrônico é que o Brasil tem, basicamente, olhando para dentro, o IPv4. Por que nós fazemos isso aqui no Brasil? Temos o IPv, digamos assim, de uma forma simples, o IPv4 olha para dentro, uma camada superior, o IPv6 olha para fora, tá?
Então, por quê? Porque o IPv6 exige equipamentos mais novos. E se você já abrir totalmente o IPv6, talvez muita gente da nossa população, vamos lembrar que quem é que joga fora computador aqui? Você sempre dá para uma pessoa com menos poder aquisitivo. Então, o seu computador mais antigo está na mão de alguém e ele está usando. Então, ele está começando a poder usar a internet e aí você cria uma dificuldade para ele não usar, parece razoável. Mas você que tem um comércio eletrônico precisa ter preocupação, porque você precisa rodar o IPv6, existem alguns softwares, e dentro do registro BR tem um certificador gratuito que você pode acessar para checar se o seu site passa pelo IPv6 com tranquilidade, sem alterar formatações, sem pular coisas, sem perder informações que você teve um trabalho e gastou um dinheiro razoável para implementar. Então, isso é uma coisa importante que você faça com o seu site, né? Faça o cheque, certifique o seu site se ele passa pelo IPv6. Ou o seu cliente fora daqui, ou mesmo clientes que têm e estão rodando no IPv6, podem não acessar adequadamente o seu site. Essa é a primeira, digamos, gestão que a gente dá em termos de segurança da internet. A outra questão é se o seu provedor tem essa assinatura para o DNS, né? O que é o DNS? É o Domain Name System, é o sistema da internet de nome de domínio e endereço de IP. E o que é o DNSSEC? É uma assinatura, igual uma assinatura eletrônica, só que é uma assinatura do DNS. Então, se o seu provedor tem essa assinatura, ele pelo menos tem um nível inicial de garantia contra ataques e tal, um nível de proteção maior. Isso é gratuito. Isso é gratuito, é baixando no site da ICANN, que é www.icann.org. Então, procura o DNSSEC e vai conversar com o seu provedor. Tem essa assinatura? Está protegido? Então, aí os grandes estão, mas o .br também está. Mas é importante que você garanta que o nível de proteção desceu, né? A outra questão relevante é a questão do IDNs. O que são IDNs? São International Domain Names. São os novos alfabetos que há uns 3 anos começaram a ser viáveis como nomes de domínio. Não é o uso de alfabeto no texto ou no domínio antes do último, do que a gente chama de top level domain, a última palavra da sentença digital, como por exemplo .com, o ponto, quando ele é o último, .br, este é o TLD. Há uns 3 anos atrás, a ICANN começou a viabilizar, a permitir em outros alfabetos que os TLDs entrassem nos servidores raiz. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se o seu provedor não tivesse adequado a entender que aqueles nomes, aquele endereço que vem com o TLD, com a última palavra escrita num outro alfabeto, é um endereço de IP, você perde acesso àquilo. Ele vai jogar no lixo automaticamente, porque o teu provedor não faz nada manual, ele está fazendo tudo automaticamente. Se ele não se ajustou a isso, ele perde isso. Isso serve para site, isso serve também para os e-mails. Você vendeu para alguém, ou alguém está querendo comprar alguma coisa e está lá na China. E por um acaso,
o endereço dele já tem uma terminação chinesa. O que acontece? Você não recebe o e-mail do seu cliente, você não vai responder e ele vai desistir de você, né? Então, eu acho que esta é uma questão muito relevante. E da mesma forma, os novos nomes de domínio de primeiro nível, novos nomes, né? São 1.500, basicamente, novos nomes de domínio de primeiro nível que estão entrando no mercado esse ano. Por exemplo, né? .ong.ngo, né? Por exemplo, Brasil, .bradesco. O seu provedor tem que permitir que você enxergue o .bradesco, o .itaú, o .natura. Só no Brasil tem 11 que entraram e que vão ter nomes de domínio de primeiro nível próprios, com objetivos diferentes, né? Alguns para vender no mercado aberto, para substituir, porque hoje você tem 180 milhões já de nomes só no .com, e isso você não acha mais nome nenhum no .com que você consiga entrar, né? O .br acaba, digamos, colocando você num ambiente exclusivamente nacional, né? Nem todo mundo sabe que que Brasil é BR, portanto, ele dificilmente acessa, não busca na internet. Enfim, tem uma série de questões aí, porque todo mundo entrou com nomes de domínio genéricos para essa visibilidade internacional. Então, mas esses nomes precisam ser reconhecidos pelo seu provedor. Ou você entra no mesmo caso dos alfabetos ali e não acessa nada que seja endereçado com estes novos nomes. Você vê que acabou a limitação de três letras, né? Então, Bradesco é Bradesco, né? Natura é Natura, Itaú é Itaú. Enfim, você pode usar, cada um colocou os nomes que achou conveniente. E eles podem ser pequenos, médios, grandes, enfim, tem lógicas que precisam ser entendidas pelo seu provedor, e para isso precisa de um ajuste para você estar neste mundo que tem um novo nível de conexão, né? E eu agradeço aí a atenção de vocês e fico à disposição. Muito bom, Wanda, muito obrigado. Já temos algumas perguntas aqui. Pessoal, eu só vou cortar o áudio aqui rapidinho, só para mostrar aqui para a Wanda como vai ser essa parte de perguntas e respostas, tá? Mas podem ir enviando aqui, eu já deixo guardado aqui, eu vou liberando assim que aparecer, que ela for respondendo, tá? Só um segundinho. O do Eduardo Prezi, já botou o áudio? Já. É o da Ana, acho que é, né? Cadê? A última. Aqui por baixo, vai começando por baixo. Seria possível detalhar as primeiras práticas que devemos adotar para exportar? Olha, são muitas práticas, mas algumas dessas, como eu disse, né? Se você não encontrar naquela listinha lá, se eu não encontrar aquele e-book, eu vou passar esse e-book aqui para o Fast Commerce, e aí ele coloca, porque aí você avalia uma por uma, porque, na verdade, as primeiras práticas, obviamente, é que você tem que ter o seu site seguro, né? Você tem que ter um lugar
fácil, com um ícone, aonde o seu cliente possa clicar nas línguas dele, em inglês ou espanhol, ou ambas as línguas, né? E aí você tem que permitir que ele clique para poder fazer a transação segura. Segundo, que ali tem tempos também, algumas práticas de tempo. Quer dizer, você tem que chegar ao seu produto final em pelo menos 4, né? No máximo ali 4, 5 toques, 4 toques é o que o pessoal se sente confortável para chegar na decisão de compra. Se ele demora muito, se o seu site é pesado na primeira página, ele não consegue abrir, ele não consegue andar, ele abandona. O abandono das primeiras páginas é muito alto, né? Então, eu acho que assim, as primeiras. A outra questão é a questão de você ter aquele conversor de moeda para o cidadão saber quanto custa, de fato, na moeda dele. Ele precisa ter um valor. E você saber quanto custa o transporte para eles. Então, você entrar no Exporta Fácil, você entrar no Exporta Fácil dos Correios, né, eles te dão várias informações sobre quanto vai custar, e aí essa negociação com os Correios, é importante você começar a usar, você vai ver que é muito simples, é como botar uma carta no correio, o teu sistema de exportação vai ser praticamente igual fazer um SEDEX. Então, para poder atender os outros, eu vou parar por aqui, depois você dá uma lida, Ana, em todos esses pontos, se eu puder ajudar em alguma coisa, você ficou lá no último coisa com o meu e-mail também. Pronto. Aí é um prédio. Seria aquela loja de couro que você falou. A loja de couro eu não sei de cor, né? Mas eu posso sim, eu tenho o cartão do cidadão, eu posso sim, mas vai ter que ser no meu escritório e buscar isso para... Manda um e-mail para mim, você viu que eu te respondo. Qual que é o outro? Fátima, sobre a transação financeira, se teria alguma indicação, como você comentou. Eu tenho também, tenho sobre eu tenho as duas informações. Deixa eu ver se eu peguei. Vou ver se por um acaso eu peguei aqui. Deixa eu deixar. Por enquanto eu só vou colocar aqui de novo a tela aqui com o e-mail da Wanda, tá? Pessoal, para vocês terem contato aí para depois tirar essas dúvidas, tá? Então é o wanda@uol.com.br. Então, o das taxas é Dutti. Escrever, estou pedindo pro Rafael, pro Rafael incluir aí o nome do site que dá as taxas aí pelo mundo, dutticalculator.com. Vou colocar aqui no chat então, pessoal. O outro que eu conheço, mas tem outros por aí, é só procurar, chama Currency Converter. Mas tem muito, de conversão de moeda, tem muitos por aí. Né? .com, não sei. Eu não sei se .com, mas se você botar lá no coisa, vai achar. Aqui. Tem vários, tem milhares. Tem muitos sites, e esse aí é dutticalculator.com. Qual que é o próximo? Deixa eu liberar aqui, mas não... Ali tem qual o nome do e-book a serem verificados. Então, o e-book é aquele que eu mostrei ali, né? Chama-se e-book do comércio eletrônico lá, né? Tem aquela carinha, não sei se ele pode botar ali rapidinho. Vai embora. Ali, ó. Olha aí, ó. Comércio eletrônico para pequenas e microempresas.
Agora ela de novo estava. Então, todas elas são montanhas de dicas práticas sobre exportação, né? Como opções de logística, né? Pois é, a opção melhor de logística, não sei qual é o seu produto, Ana, mas como opção de logística melhor são os correios, porque você não precisa passar por nada de processo de exportação, que no Brasil é bastante complicado, né? Então, eu acho que os detalhes finais, se você entrar nos Correios e no Exporta Fácil, tem tudo detalhado lá, quanto custa, quanto leva, quanto tempo leva, quanto custa. E também tem vários estudos aí, por exemplo, para você mandar normalmente. Para a Argentina você ouviu que tem aquelas dificuldades todas. Para o Paraguai não tem dificuldade nenhuma. O correio leva e entrega na casa do cidadão. Então, todas essas, no Uruguai também. Então, não tem muito problema. Por aqui, em volta da gente, não tem problema. No Chile também não tem problema, na Colômbia também não tem problema. Enfim, nesses países não há dificuldades em fazer exportação com o Exporta Fácil. O Alcino na questão dos domínios. Sim. Alcino, esse assunto não é muito trivial, não. Isso esteve aberto pela AICA em 2012 e custava cada um, porque é um processo longo, só começou a ser aprovado agora, porque você vai, digamos, se relacionar diretamente com o raiz. Você vai ser um ponto .br, vai ser um ponto .com, então custava só para entrar $189 mil, fora todo o trabalho de elaborar. Então, eu tive envolvida com esse do ponto Bradesco aí para ajudar o pessoal a responder as perguntas, né? Porque eram 59 perguntas complexas sobre estrutura técnica de como ter esse nome de registro, né? E muita gente criando nomes como o Bradesco, por exemplo, porque como ele vai estar amarrado dentro da própria raiz, que são 13 servidores raiz na internet por definição técnica. Então, você está dentro do raiz, então você vai rotear dentro do raiz. Pode dar condições de maior garantia para você e outras ações que o Bradesco depois vai anunciar, né? Então, não dá para ter esse nome de domínio facilmente, não. Agora, vai ter uma série de nomes de domínio novos que, eventualmente, pode abrir oportunidade de você ter o nome da sua empresa, porque às vezes você tem que mudar o nome da sua empresa, botar um negócio meio sem nexo e tal, só porque você não achou, já estava ocupado tudo quanto era nome debaixo de um nome internacional. Agora, com esses 1.200 novos, tem uma oportunidade, né? Possibilidade de pagamento no e-commerce internacional, né? Olha, as dificuldades de câmbio, obviamente, os riscos, né? Eu acho que dificuldades em geral não há muitas, né? Porque praticamente todo mundo, você faz acordo com os cartões de crédito e você recebe com alguma facilidade. Todo mundo usa cartão de crédito. Quando ninguém usa cartão, quando as pessoas não usam cartão de crédito, aí já fica uma situação difícil. Internacionalmente, não é nem conveniente você vender para quem não paga com cartão de crédito, porque você não tem segurança, né? Agora, câmbio não há problema. Impostos para cada país, naquele DUT que está escrito lá em cima, olha lá, dutcalculator.com, por exemplo, deve ter outras, essa eu conheço, tem todos os valores e taxas incidentes na entrada de um determinado país
para o pessoal saber quanto que finalmente vai custar o produto de A para B, para você saber quanto realmente você vai pagar de taxas, ou se você vai deixar o seu cliente pagar, ou se você vai fazer uma oferta de que você assume aquilo. Enfim, os conceitos são parecidos com a exportação comum, facilitadas porque você pode empacotar essas coisas no custo do exporta fácil, com os países que eles têm acordo, né? Aqui na América do Sul, mais fácil. Aureliano Nobre, muito prazer. É meu fã, muito obrigada. Olha, o empreendedorismo brasileiro, a gente é bastante criativo, né? O Brasil é bastante criativo, eu acho até pelas dificuldades que todos nós passamos. Nós temos sempre uma alternativa. O brasileiro sempre acha um caminho das pedras para sair do atoleiro, né? Então, eu acho que essa nossa criatividade pode realmente ser ainda mais valiosa quando você está usando coisas no comércio eletrônico. Primeiro, a própria criatividade do site, né? Um site atraente é o passo número 1 para você, alguém parar. Segundo, um nome fácil, né? Quando você está no mercado internacional, você tem que se cuidar de que o nome, eventualmente não precisa ser o nome da sua empresa, mas o nome fantasia que você põe, né? Precisa ser um pouco o nome que é em todo lugar do mundo, todo mundo sabe do que nós estamos falando, né? Se olhar o nome da minha empresa é Polo. Polo em qualquer língua, até em chinês, o pessoal fala Polo, né? Então, é um nome que não tem dificuldade de entendimento, para não ter erro na digitação, para ser simples. Então, mesmo que você tenha o nome da sua empresa bem complicado, cria no seu site um nome mais trivial, né? Um nome trivial e registra ele como seu nome fantasia, porque assim você acaba tendo a oportunidade grande de atingir um mercado onde as pessoas lembram o seu nome e fica fácil procurar o seu endereço, né? Alcino, obrigada. Sérgio, existem algumas regras em cada país que exigem que o produto tenha certas informações de produto, né? Aos portais de produto para o consumidor é exigido essas regras também? Em geral né? Mas normalmente quando você trabalha com um único produto, você vai vender um produto direto na porta do cidadão, não. As regras não necessariamente precisam ser seguidas nesse caso. Se você vai vender para um distribuidor local, para eventualmente, por exemplo, seu foco é Europa, e aí você tem, digamos, uma alternativa de vencer as dificuldades e as barreiras culturais da Europa, você vai vender para uma empresa, né? Aí você, no acordo que você faz com ela já bota as identificações lá na língua local para facilitar, mas você vai ter que informar as que ela te pedir, né? A Europa tem uma regra, e isso no site da União Europeia, tem vários sites ali nesse trabalho aí, nesses slides, então você pode também achar as exigências para cada produto na questão do comércio eletrônico na União Europeia. A União Europeia tem tudo em todas as línguas, inclusive em português. Portanto, você entrando no site da União Europeia, procurando no próprio Google, você acha aí comércio eletrônico na União Europeia, e aí começa a ver país por país o que exige, produto a produto, enfim, tem que ser específico para o seu produto, né?
Mas se você vai vender só para um cidadão direto, o que ele comprar, ninguém vai questionar. Carol. Olha, você acha que o Exporta Fácil é muito caro? Não sei, você já tentou. Eu acho que é dos menos caros. Você conhece, os demais fazem um envio também. O FedEx, por exemplo, faz o envio. O DHL também faz envio, mas não tem as facilidades. Você tem que empacotar a coisa para eles de uma maneira muito mais completa. O que eu quero dizer? Com a documentação muito mais completa. Esse custo de você fazer a documentação vai ser maior do que se você mandar pelo Exporta Fácil, né? O pessoal da área lá no Nordeste, da área de rendas, por exemplo, tal, exporta para a Alemanha tudo pelo Exporta Fácil. Tem um mercado enorme na Alemanha e é aquele pessoalzinho lá do Ceará, né? Que tem uma moça lá, ela abriu essa oportunidade porque ela era filha de um cônsul da Alemanha no Brasil. Aí ela ficou por aqui, resolveu que o pai ia voltar, mas ela não. E aí ela começou a organizar essa questão porque viu uma oportunidade de vender na Alemanha. Começou a vender e hoje ela tem site de rendas, aqueles produtos de renda lá no Nordeste, né? E o artesanato específico e que tem muito apelo na Alemanha. Porque, às vezes, você tem uma coisa que tem um custo barato aqui e que o custo, sempre vale a pena você olhar qual é o custo do lado de lá. Porque, às vezes, o custo total ainda é menor do que o custo em euros do lado de lá, por exemplo, né, na Europa. Aqui, na América Latina, o Paraguai, por exemplo, o Uruguai, como eles não têm indústria, então você tem oportunidade de oferecer coisas diferenciadas para eles com um toque brasileiro aqui. Como quase todo mundo gosta de acessórios brasileiros, roupa brasileira, então sapatos, né? Tem montanha de coisa que o pessoal gosta de comprar, especialmente são coisas exclusivas, né? E isso o pessoal tem muito. Sérgio, moro nos Estados Unidos, quero abrir uma loja virtual para o controle daqui dos Estados Unidos, o segmento de roupas. Qual conselho e cuidado tem que tomar para ter sucesso? Bom, primeiro você tem que ter você quer vender daí para cá, né? E a questão principal que você tem que se preocupar é com duas coisas. Primeiro, a entrega aqui, né? Em geral, de lá para cá tem uma facilidade pelo FedEx, né? Que chega mais facilmente. Você tem que ter um pouco de cuidado com soluções de correio comum, porque um conhecido do correio me disse que eles estão tendo assaltos a caminhões do correio 2 por dia, então é uma coisa complicada, né? Aqui no país. Então é para você garantir que a sua mercadoria vai chegar aqui para o pessoal, né? A questão de ter um acordo com um site de pagamento, o PayPal, o PagSeguro, esse tipo de gente que garante, porque o pessoal daqui não entra em site que não tem alguma dessas soluções, porque tem muito picareta no mercado, então o pessoal tem medo de entrar. Primeira coisa é você ter um site seguro com pagamento seguro. E
se você fizer um acordo com o PagSeguro aqui, eu acho que a pessoa pode pagar com qualquer cartão de crédito nacional, né? Tem que ter essa preocupação, porque, por exemplo, muitos sites nos Estados Unidos não aceitam cartões internacionais, então você precisa ver isso aí. Por exemplo, eu compro sempre coisas da Esther Alder e mando entregar aí nos Estados Unidos, porque eu tenho negócios aí. Mas eles aceitam um cartão local. Outros, algumas lojas, por exemplo, do ramo fotográfico, que meu marido gosta, por exemplo, não aceita. Então, a gente tem que usar o cartão de compra da conta no exterior para poder comprar. Então, essas dificuldades você tem que tentar equacionar. Que é possível, porque eu compro daqui com cartão nacional e a Esther Alder recebe do mundo inteiro. E, portanto, entrega aí no meu endereço aí, né? Carol, tenho tabela... Isso foi entregue. Aí tá, isso eu entrego, tá. Aí é o Ricardo. Quero vender por meio de sites internacionais tipo eBay. Como posso fazer para pagar menos frete? Olha, não é muito, como eu já disse, o caminho mais fácil, a Lucília está dizendo lá também que o exporta fácil é, em geral, o mais fácil, viu? Porque ele faz a burocracia para você se tornar fácil. Porque se você fizer qualquer coisa por conta própria, ou você começa a andar na ilegalidade, né? Então, aí é muito mais complicado. Ele não encontrou o e-book, né? Mas não faz mal, Tiago, eu vou passar aqui um e-mail para o Rafael e ele vai colocar depois, tá? O risco, Viviane, basicamente, por isso que a preocupação maior, Viviane, é você trabalhar com uma plataforma séria, principalmente de pagamentos, né? Essa é a questão mais importante, porque você entra num PayPal, num PagSeguro da vida, aí você tem, digamos, a facilidade de não ser violada durante o período de pagamento. Eu sou uma pessoa totalmente ligada à internet, vivo envolvida nisso. No outro dia, no aeroporto, tinha numa revista internacional que eu tenho no meu iPad, né? Eu vi uma amostra de um negócio que eu queria, amostra, né? Custava $4 numa amostra. Eu entrei, falei, $4, tudo bem. Aí entrei naquele negócio lá, não durou muito, eu comecei um mês depois, eu recebi a amostra do cara, mas rapidamente, um mês depois, começaram a cobrar várias parcelas de $100, que eu fui negando, entrei em contato com o cidadão, né, do outro lado, porque ele tinha lá na Inglaterra, ele tinha lá um negócio de pagamento seguro, mas não era um nome conhecido para mim. Mas você clicava lá, entrava no site daquele nome e você via que era um negócio de pagamento seguro. Mas não era tão seguro assim porque alguém pegou os meus dados e começou a me faturar. Da mesma forma, apesar de todos esses cuidados, eu fui vítima e vi depois que no site da empresa, muitas outras pessoas tinham sido vítimas do mesmo golpe e algumas delas não tinham nem conseguido cancelar o pagamento do cartão de crédito. Eu consegui cancelar o meu, então não tive problema. Nos Estados Unidos eles não têm essa prática, não cancelaram. E a pessoa teve o prejuízo. Enfim, são problemas, assim, de que você
perder o cliente, esse cara, por exemplo, nunca mais vou comprar o que eu comprei dele. Você pode perder o cliente se você não tiver uma plataforma segura. O maior risco é basicamente esse. A questão de chegar, normalmente, se você usar os correios, onde é possível nos porta-fácil, ou outra dessas internacionais, eu acho que você não tem um problema do seu produto não chegar na mão do cliente. O melhor, outra coisa que, em geral, tem um risco é a sua política de devolução, né? A política de devolução, nos Estados Unidos, exige muita garantia de devolução e tem muito golpe no mercado que o cara compra um vestido, usa na festa e vou lá no dia seguinte e devolvo na loja. Não serviu, entendeu? Então, se você vende alguma dessas coisas que são usáveis e tal, você tem que deixar claramente escrito a sua política de devolução. Isso é uma coisa muito importante para você também não virar vítima. Como vendedora, você não virar vítima de golpes de terceiros, né? Não tem santo no mercado. Você não sabe se os nossos preços são atrativos ou não? Se você olhar os preços que vende no comércio aberto no Brasil, não são. Tanto que o Brasil, você certamente já conheceu uma porção de gente que vai fazer compra de enxoval de bebê nos Estados Unidos. Por quê? Porque os preços lá são muito mais realistas. Nós estamos vivendo uma fase de preços totalmente irreais no Brasil. Os preços brasileiros nada tem a ver com os custos no Brasil. Então, nem com a nossa renda per capita. São custos absolutamente ridículos e muito altos. Os custos de roupa, os custos de qualquer coisa que não tem nada a ver com o custo real de fabricar aquilo. Então, por que tem tanta facilidade hoje para esse pessoal aí, os xing-lings da vida, né, estarem no comércio? Porque eles vendem as coisas aos preços reais. E hoje em dia a maior parte deles está pagando imposto ali, pelo menos pela média da coisa. Então, não é por isso. Eles começam, quando começa a botar os preços parecido com os preços, por que uma sandália custaria, como eu vi no outro dia numa loja, por que uma sandália custaria, que não tem nada de especial, custaria R$400? Não tem sentido nenhum. Na fábrica no Rio Grande do Sul, que são os melhores sapatos do mundo, são exportados para a Itália. Quando você compra nos Estados Unidos, eles são brasileiros. Quando você compra na Europa, eles são brasileiros. Enfim, e os preços não são absolutamente acessíveis. Você vai comprar esse preço, se você for ao Rio Grande do Sul e comprar na loja diretamente, uma peça só, você vai pagar R$60. Então, por que o cara vai ter um custo tão alto? Quer dizer, há uma exploração no mercado. Então, para vender no mercado internacional, você tem que fazer uma pesquisa de preços do que está acontecendo no mercado local. Faz uma comparação de preços. Entra em sites internacionais do mercado que você quer enxergar e vê um pouco a média de mercado, como é que está. E quais são os diferenciais do seu produto. Esses diferenciais você deixa bem claro no seu site quais são os diferenciais do seu produto, né? Feito à mão, tem gente que tem alguma dessas coisas, né? Acharam lá o e-book, tá vendo? Acharam. Obrigada, Alcino. Achou o e-book.
Não, toda a documentação do Exporta Fácil é feito no próprio correio, é bem simples. Entra lá no site do Exporta Fácil que você vai descobrir que é a melhor equação, pelo menos eu não vi melhor equação até hoje nessa questão dos correios. Gente, obrigada aí pela atenção e qualquer coisa, sucesso para todos vocês aí nesse comércio. Muito obrigado, Wanda. Acho que um conteúdo muito interessante aí, muitas pessoas gostaram mesmo, são dados aí bem interessantes para o pessoal depois ver com mais calma, né? A gente vai ter acesso então aos slides, a gente vai ter acesso também a esse e-book. A partir da próxima semana, então, a gente vai deixar divulgado no nosso blog e a gente passa um e-mail para vocês, então, informando, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e um bom dia aí a todos. Obrigada, boa temporada de calor para quem está no calor e bom frio para você que está nos Estados Unidos. Isso aí. Com inveja, a gente está com inveja. Tchau, tchau.